A Record dá sequência hoje à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Vamos a mais uma entrevista, portanto, a partir de agora. Carlos Arlan de Castro, 43 anos, do PRTB. Pode passar aqui, candidato, por favor. Muito obrigado pela vinda até o estúdio do Balanço Geral. Tudo bem? É um prazer recebê-lo. Político, o senhor nunca ocupou um cargo público ainda não, né? Cargo eletivo ainda não. Disputa a eleição à Prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. O vice é João Morsch, do Democracia Cristã. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Vai marcar aqui nessa tela os 20 minutos que o senhor tem para tentar convencer o eleitor a votar na sua chapa, na sua candidatura. Vamos começar falando sobre a enchente que aconteceu em Porto Alegre, pode ser? Vamos lá, Samuel, vamos então, lá. nós tivemos um mês de maio terrível aqui na capital, em várias cidades, mas aqui na capital, né, é o objeto do nosso debate hoje aqui, né? Dava para evitar aquela tragédia daquele tamanho ou não dava? Não dava para evitar. Não dava? Bom, Samuel, primeiramente agradeço a oportunidade, justamente falando um pouco dessa grande catástrofe climática que ocorreu aqui na nossa cidade de Porto Alegre, não só na cidade de Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul como inteiro, né? Dava para evitar? Não dava para evitar. Tínhamos como, de repente, buscar uma forma melhor de mitigar isso? Sim, né? Nós sabemos que tivemos vários problemas no que diz respeito à parte das casas de bomba, né? Ou seja, o atual sistema hoje que nós tínhamos, né, de combate ou mitigação às enchentes, falhou, isso aí não resta dúvida. Por quê? Porto Alegre passa por uma situação de falta de modernização no que diz respeito a várias questões que envolvem infraestrutura. Por exemplo, o sistema de combate a enchentes, né? Nós estamos com a infraestrutura que foi montada ainda, que foi projetada em 1950 e lançada ali, digamos, em 1967. Ou seja, precisamos remodelar, reformular e repensar todo o sistema, digamos, que hoje Porto Alegre tem, né? Então é fundamental que a gente faça esse estudo. Já está sendo feito alguns estudos, né? Já temos alguns apontamentos, como por exemplo a parte de revitalização dos diques, né? A situação de toda a reformulação das comportas, sistemas de boca de lobo e também dos esgotos fluviais que a gente precisa ter, digamos, uma melhor drenagem no que diz respeito a essa parte, e também a criação de galerias fluviais, que é fundamental. Hoje todas as grandes cidades que passam por esse problema, existe esse sistema, digamos assim, altamente moderno do que diz respeito à parte de mitigação, do que diz respeito à parte de enchentes, né? Dava para saber que viria desse tamanho e não foi possível fazer nada para tentar minimizar um pouco a entrada da água? Bom, aí, Samuel, o que acontece? Nós tivemos, basicamente, há 7 meses atrás, um evento que nos deixou em alerta, né, no que diz respeito a essa parte do que poderia vir à frente, né, e, digamos, as deficiências que nós tínhamos como cidade. O problema é todo de novo, né? A gente, às vezes, o poder público, às vezes as coisas acontecem para depois o pessoal se mexer. Então, isso é um grande problema, e por isso que tanto o nosso presidente de honra, Pablo Marçal, né, e nós somos aqui o candidato Pablo Marçal para Porto Alegre, nós temos o quê? Trazer uma visão estratégica do privado para o poder público. Porque nós entendemos que a Porto Alegre não precisa de político, Porto Alegre precisa de gestores, né? Então, automaticamente, o que pode fazer? Justamente, os alertas que nós tivemos era já, digamos, um grande indicativo para que não só a Prefeitura de Porto Alegre, mas o Governo do Estado e também o Governo Federal tivesse tido, digamos, uma proatividade maior. Mas a gente, infelizmente, vê a lentidão que é os processos públicos para que as coisas realmente aconteçam. Então, dentro de uma situação de gestão, nós queremos trazer, Samuel, sim, proatividade e velocidade para que essas coisas não fiquem travadas e paradas. E, de novo, trazer pessoas técnicas que realmente entendam do problema e não apenas partidarizar todo o sistema público ou trazer políticos para que não tenha, digamos, essa inefetividade ou essa falta de ação que a gente está vendo o problema que nós temos aí. Então... Mas parte dessa demora para construir as coisas, os diques, né, a melhoria no sistema, é porque há um processo burocrático, uma legislação que tem que ser seguida. Como tentar apurar com toda essa dificuldade burocrática? Perfeito, justamente o que nós temos que entender. A pergunta é, o sistema hoje funciona? O modal que nós temos hoje evita a corrupção? Não evita a corrupção e, detalhe, deixa muito moroso todo o processo. Então, o que nós temos que pensar juntamente com os nossos legisladores? Uma melhor forma, uma forma corporativa de trazer a expertise do privado para dentro do público, para que a gente tenha segurança e agilidade. O que nós precisamos, Samuel, de novo, são de gestores, né, fazendo o fluxo operacional da cidade. Se a gente não botar gente capacitada que entenda o que é fluxo operacional e gestão, a gente não vai avançar. E Porto Alegre, não só Porto Alegre, como todas as capitais, ou seja, o sistema público vai continuar muito burocrático, lento e ineficaz.
que o senhor teria feito diferente se fosse o senhor o gestor aqui da Prefeitura de Porto Alegre quando começaram essas cheias? Primeiramente, chamar todo o grupo técnico hoje existente. Tem muita gente boa hoje que está dentro dos quadros públicos. Só que o que acontece? Como nós temos uma situação politizada dentro das esferas, ou seja, a coisa fica muito partidarizada, fica muito repartida, a comunicação fica muito complicada de acontecer. E isso, infelizmente, engessa e faz com que as coisas não andem. Nós precisamos, de novo, repensar o modal operacional da máquina pública. Nós precisamos trazer o Porto Alegrense, fazendo uma limitação aqui da nossa cidade, nós precisamos trazer o Porto Alegrense para dentro dessa equação e mostrar para o pessoal que nós precisamos realmente reformular essa forma de fazer a administração da máquina pública. Não adianta nada nós termos um monte de pessoas lá onde a comunicação ela não acontece e automaticamente a parte de burocratização dos sistemas também, isso inviabiliza muito a velocidade. O que eu faria? Primeiro, chamaria todos os grupos técnicos para a gente criar um plano de ação, criar um plano de mitigação e automaticamente botar toda a força de trabalho hoje da Prefeitura de Porto Alegre para trabalhar. Eu estava lá nas enchentes e te digo para ti, Samuel, eu não vi o poder público lá presente, sinceramente. Muito pouco. Se não fosse a população se mexer, se não fosse os empresários colocar dinheiro, não sei o que seria da nossa população se dependesse apenas da parte burocrática e da mão de obra que nós tínhamos hoje dentro do sistema público, por exemplo. O candidato que assumir a Prefeitura de Porto Alegre no ano que vem vai pegar uma cidade com empregos que foram água abaixo, né? E com pessoas que não têm onde morar porque perderam as casas. Como resolver isso? Tem que ser uma resposta meio logo, né? Sim, exatamente. Bom, primeiramente, assim como o nosso presidente Pablo Marçal, né? Nós, de honra Pablo Marçal, nós temos a ideia que o quê? Que nós precisamos fazer o desenvolvimento econômico da cidade. Tá? A prosperidade de uma cidade está no que diz respeito à parte de fomentar riquezas. Então, o que nós temos que fazer? De novo, trabalhar a situação de redução de impostos que estejam dentro da esfera municipal para a gente atrair investimentos, né? Mudar toda a parte de reestruturação da cidade, onde principalmente nessas partes que foram alagadas, nós tivemos muitas empresas embaixo da água, né? E automaticamente as empresas precisam de socorro. Então nós temos que junto, através da Prefeitura, em parceria com o governo estadual e também com a força política, fazer com que os fomentos, os incentivos que o governo federal tem que mandar para nós aqui também, a gente ajude. Ou seja, nós temos que... Porto Alegre, juntamente com o Rio Grande do Sul, temos que darmos as mãos e trazermos, digamos, condições para que a gente traga empresas, traga empreendimento e automaticamente a gente comece a fazer a virada da chave no que diz respeito à retomada do crescimento econômico da cidade. Mas se reduzir impostos, candidatos, vai ter condições de entregar para esses empresários uma estrutura adequada para eles trabalharem? Bom, Samuel, tu sabe que não existe, não existe almoço grátis, né? Não tem como se fazer grandes transformações em curto período de tempo, mas o primeiro passo tem que ser dado. E o que a gente precisa entender é que, de novo, nós temos que entender que o desenvolvimento econômico da cidade é fundamental para que a gente realmente comece a fomentar de novo a geração de empregos, criando um polo tecnológico para Porto Alegre, um polo industrial, onde ali vai ter condições favoráveis para o empreendedor colocar o seu negócio e automaticamente fomentar, digamos, toda a cadeia produtiva, né, que a gente sabe que acontece quando os empreendimentos começam a chegar para a cidade. Deixa eu voltar ao assunto das casas, de quem perdeu e que mora em alguma região que, quem sabe, não pode mais ser habitada, algumas partes das ilhas, por exemplo, né? Como entregar casas para essas pessoas? Elas têm que buscar por elas mesmas ou o município pode ajudar a entregar essas casas para elas? Perfeitamente. Nós sabemos que a habitação, e principalmente essas áreas de riscos, né, que acontece, não é o caso da ilha, porque nós sabemos que ali nós temos hoje basicamente vários estudos que envolvem também a parte de assoreamento disso, né? Veja bem que foi criado basicamente uma ilha do lado do Beira-Rio ali, né? Isso mostra para nós uma forma clara que a gente precisa realmente repensar toda essa parte de drenagem também dos nossos rios e lagos. Mas assim, no caso específico, a Prefeitura de Porto Alegre precisa, sim, trabalhar na alocação, na realocação dessas pessoas que estão em áreas de riscos, que nós já estamos agora com isso mapeado, para ajudar. De novo, é um serviço só da Prefeitura de Porto Alegre? Não. Nós precisamos do apoio do Governo do Estado também, altamente com o Governo Federal, para que a gente, devido hoje ao sistema repartido de poderes que nós temos, para trazer formas eficazes para que a gente possa realmente ajudar as pessoas. Nós temos, sim, que ajudar essas pessoas na sua amplitude, para que a gente realmente possa mitigar os efeitos que essas pessoas, infelizmente, hoje ainda estão tendo pelo fato de ter perdido suas casas, perdido todo o
E, candidato, dinheiro para isso? Esse é o grande desafio, né, que nós temos, né? Justamente com gestão. Então nós temos que entender que hoje a nossa máquina pública, Porto Alegre tem uma arrecadação, vamos chamar aí, na casa de 11,5 bilhões de reais ano, aonde nós temos aí um custo de 10,8, né, com folha. Então, veja bem, qual é a margem que nós temos aí para investir na cidade? Muito pequena. Então, realmente, nós temos que repensar nessa situação para que a gente diminua o nosso custo público, para que haja um aumento, digamos assim, de margem, para que a gente possa realmente fazer com que essa arrecadação chegue na porta do cidadão. O mais importante, Samuel, que eu digo o seguinte, ó, nós como moradores de Porto Alegre, como empreendedores de Porto Alegre, nós não podemos simplesmente termos o contato com Porto Alegre como um boleto de IPTU, por exemplo. Nós temos que passar isso. O cidadão, quando paga o seu tributo à cidade, ele tem que se sentir resguardado, ele tem que se sentir prestigiado. E é isso que a gente vai tentar fazer com uma nova gestão, trazendo pessoas técnicas para o nosso polo de administrativo. Mas como fazer sobrar mais dinheiro nessa arrecadação que o senhor trouxe os números aqui? Exonerando os servidores, privatizando, é essa a ideia? Exatamente. Infelizmente não. A evolução administrativa das cidades hoje, né, trabalha muito com o que nós chamamos de PP, público-privado. Então, é inevitável que a gente entenda que existem serviços essenciais que eu entendo que tem que estar dentro do braço do guarda-chuva da prefeitura. Existem outros que nós temos que sim trabalhar a situação de privatização para que a gente consiga diminuir. Exemplos? Né? Exemplos, por exemplo, nós temos, por exemplo, a situação do DEMAI. Né? É um ponto muito estratégico. Tá? Existem estudos que indicam que um PP ajudaria muito, né, na situação de sobra de margem para a administração pública. Uma parceria público-privada? Exatamente, tá? Isso seria muito positivo. Hoje, por exemplo, nas administrações das creches que nós temos em Porto Alegre, uma média de 86%. Hoje, 86% das creches da capital já são administradas por entidades civis. Tá? Então, veja, isso gera custo também. Tá? Não é só simplesmente redução. Acho que existe uma situação que nós podemos retomar de novo serviços que são essenciais, para o guarda-chuva da capital, mas nós temos que pensar sim, num estudo, numa reformulação, para que haja, né, uma sobra de margem. E, de novo, se nós buscarmos o desenvolvimento econômico da cidade, se nós trazermos novas empresas, novos negócios, isso vai nos captar mais. Teve várias capitais que diminuíram, por exemplo, situações de impostos municipais para trazer investimento e acabar arrecadando mais. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que aumentar a volumetria de investimento na cidade para que a gente comece a arrecadar mais e não onerar mais aquilo que já se tem. Mas o que tem que ficar na gestão da cidade que o senhor não abriria a mão? Bom, principalmente situação. Saúde é uma coisa muito importante. Segurança no que diz respeito à parte de ampliação do monitoramento da cidade. Isso é muito fundamental para que a gente tenha, né, tenha esse controle, né? A implementação, por exemplo, de transporte, no caso metrô, fundamental para a capital. É um absurdo Porto Alegre hoje não ter um metrô, né? Então nós estamos fazendo um estudo para tirar de novo de dentro da gaveta o projeto de implementação do metrô, primeiro metrô da capital, onde nós vamos ter uma ligação entre centro, zona norte, centro, zona sul. Isso vai fomentar muitos negócios, tá? Então, ou seja, criar soluções de mobilidade aonde nós vamos criar também índices econômicos ali no sentido de trazer novas empresas, assim também como a revitalização do Arroio Dilúvio. Né? Nós temos um potencial econômico ali gigante, basta a gente fazer o estudo, como um sucesso que foi a Orla do Guaíba, por exemplo. Veja bem, uma parte que era totalmente ali inutilizada e hoje é um case de sucesso. Né? Então, justamente isso é muito importante para a gente trabalhar em cima. Mas, de novo, educação, né, ou seja, a administração das nossas escolas e creches é fundamental que a prefeitura trabalhe em cima disso. Né? Saúde, fundamental também a gerência dos nossos hospitais que nós temos aqui em Porto Alegre e também a parte dos nossos postos de saúde. Né? Segurança, como falei, e muitos trabalhos que a gente tem também que envolve, né, a parte de estrutura, que seria o DEMAI. Por isso que nós temos que pensar no modal para a gente tentar trazer estudos e formas eficazes para a gente tentar diminuir o custo da máquina pública hoje e a sua eficiência. Com relação à saúde, candidato, nós vemos pessoas aguardando muito tempo numa fila para uma consulta médica, mas principalmente por uma cirurgia. Como elas conseguem ter acesso mais rápido ao médico para fazer a cirurgia, para ser atendida numa questão simples? Perfeito. Dentro do nosso projeto, nós temos a situação da implementação do APP Saúde Poa. O que é isso? Nós vamos terminar com a situação de filas. Todo o acompanhamento dos cidadãos de Porto Alegre será acompanhado via APP. As pessoas que não
têm acesso... No aplicativo? Não, exatamente. As pessoas que não têm acesso, né, que tem muita gente que ainda não tem acesso. Né? É uma pequena parte, mas nós vamos manter essa situação manual como ainda se tem hoje. Mas nós vamos diminuir basicamente, com esse estudo, nós vamos diminuir basicamente 85% até 90%, tá, das situações de filas e automaticamente o quê? Nós vamos ter um acompanhamento desse processo de exames, né, de alta complexidade, que hoje tem casos de pessoas que ficam esperando 1 ano, 2 anos na fila de espera. Então nós vamos ter um sistema de monitoramento onde o usuário vai ter ali, digamos, o deadline dele ou o tempo, né, de consulta dele para ser atendido pelo especialista. Também tem fila de espera para o pai e a mãe conseguir uma vaga para colocar o filho na creche aqui em Porto Alegre. O senhor iria conseguir resolver isso? Perfeitamente. Eu sou da área de tecnologia, né? Então, basicamente, para mim é uma coisa inevitável trazer inteligência para a esfera pública. Todos os serviços da prefeitura vai ter um app específico para que o usuário tenha gerenciamento desse serviço. Mas e conseguir essas vagas para colocar o filho na creche para que o pai possa ir trabalhar, a mãe possa ir trabalhar com tranquilidade? Como criar essas vagas? Perfeitamente, justamente com parcerias junto ao empresário, né? Às empresas. Qual é a minha ideia? Nós temos uma ideia onde nós vamos fazer uma fomentação, ou seja, um acompanhamento desse jovem para o mercado de trabalho, onde os recursos que nós vamos conseguir através dessas parcerias vai nos dar a possibilidade de fazer uma ampliação, né, de creches e ampliação também da rede de educação do município, dando as possibilidades para que esse pai e essa mãe possa ir trabalhar e esse filho vai ficar bem resguardado dentro das unidades de ensino da prefeitura. Qual a sua proposta, por exemplo, para a guarda municipal, para colaborar com a segurança pública aqui na nossa cidade? Perfeitamente. Basicamente, nós temos o quê? Nós temos que ampliar o leque, né, de monitoramento da guarda municipal. Né, isso realmente vai nos colocar na situação de trazer mais pessoas para dentro dessa importante força da prefeitura e criar o quê? Pontos de inteligência ou pontos de monitoramento, né, onde nós vamos ampliar, digamos assim, a parte de contato com o guarda municipal junto à população de Porto Alegre. Então é fundamental, porque a gente sabe que nós temos algumas limitações por questões, né, da segurança ostensiva. Mas, tipo assim, essa parceria entre Prefeitura Municipal, juntamente com a nossa valorosa Brigada Militar, são coisas que a gente tem que fomentar e existe hoje planos de governo, né, ações que nós vamos trazer para melhorar, digamos assim, a parte da efetividade do contato da Guarda Municipal com o cidadão de Porto Alegre. O transporte aqui na capital, o senhor já falou do trem, mas precisa estar todo ele nas mãos da iniciativa privada? O poder público pode ajudar de que forma a termos um transporte melhor em Porto Alegre? Beleza, perfeito. Assim, ó, essa situação, através dos estudos técnicos que a gente vai ter, ou seja, um gestor ele busca planos de viabilidade, né? Ou seja, se eu tiver condições de fazer isso através dos recursos públicos, que lá atrás, se a gente fizer uma análise do antigo PAC, deveria ter sido ocorrido, deveria ter sido feito e não foi feito, ou seja, recurso existe. É uma questão só de gestão para a gente colocar. Mas, como eu não extingo a situação de uma parceria público-privada, né? Como agora saiu recentemente a situação do metrô Porto Alegre-Gramado, que está sendo estudado. Ou seja, tudo é uma questão de gestão, Samuel, entendeu? Basta a gente ter boa vontade, basta a gente trazer as parcerias corretas para que a nossa cidade se desenvolva e cresça, que é o que nós queremos uma Porto Alegre do futuro. Mas será que existe dinheiro, inclusive, para esse projeto do trem, Zona Norte até Zona Sul, Centro? Bom, se há 6 anos atrás tinha, né, agora tem que ter também. Ou seja, é uma questão de buscar as fontes, ver a viabilidade técnica para o projeto, para que a gente busque. Ou seja, Porto Alegre tem que ter um trem. É uma das poucas capitais que não possui o metrô, aliás. Tá? Então, tipo assim, nós temos que buscar, sim, viabilidade financeira. O gestor, isso é papel do gestor. Eu não vou me furtar disso, Samuel, entendeu? Então, ou seja, nós temos que buscar viabilidade para esse projeto importante para a mobilidade urbana de Porto Alegre. E a articulação política para conseguir tudo isso, candidato, o senhor consegue? Bom, esse é o nosso grande desafio, né? Assim como o nosso presidente lá, Pablo Marçal, está fazendo história, digamos assim, dentro das suas articulações, aqui nós temos que fazer Porto Alegre também. Eu não acredito que exista algum partido político aqui ou algum agente político que não queira o melhor para a sua cidade. Então nós vamos sim conversar, principalmente com a nossa Câmara de Vereadores, conversar com as siglas políticas para a gente realmente construir essa unidade, né, para que a gente possa trazer desenvolvimento para a cidade de Porto Alegre. Candidato, nós temos 2 minutos a partir de agora, né, para o senhor tentar convencer o eleitor a votar no senhor, se apresentar para quem está nos assistindo. Fique à vontade as considerações finais. Ok. Bom, meu nome é Carlos Alain, estou como candidato à Prefeitura de Porto Alegre, juntamente com o meu vice-presidente João Morche, na coligação PRTB-DC Renova Porto Alegre. Pessoal, de novo, Porto Alegre não precisa de político.
Porto Alegre precisa de gestores. E assim como o Pablo Marçal está fazendo história lá em São Paulo, nós vamos fazer aqui também história na cidade de Porto Alegre. Nós precisamos renovar, nós precisamos trazer gestores para dentro da máquina pública. Nós precisamos fazer com que Porto Alegre volte a ser uma capital protagonista. Nós precisamos fazer com que Porto Alegre faça você, cidadão porto-alegrense, ser o protagonista dessa história. Só que isso só vai ser possível com a ajuda de vocês. Nós sabemos que a máquina está à disposição dos outros partidos, mas nós vamos fazer a diferença. Porto Alegre sempre fez a diferença através do seu cidadão. Então eu digo para vocês o seguinte, eu sou de Porto Alegre, sou empreendedor de Porto Alegre, sou cidadão de Porto Alegre, sou trabalhador de Porto Alegre, então nós temos soluções eficazes para fazer com que a nossa cidade seja realmente uma cidade número 1 em qualidade de vida. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos trazer todas as pessoas, vamos fazer uma cidade cada vez mais inclusiva, fazendo a distribuição da prosperidade do quê? Trazendo o desenvolvimento econômico para a nossa Porto Alegre. Porto Alegre vai ter metrô, nós vamos trabalhar para diminuir os custos da cidade, da passagem de Porto Alegre também, que é uma das mais caras que nós temos hoje na federação. Ou seja, nós precisamos fazer com que a nossa Porto Alegre volte de novo a ser protagonista. Vamos reformular Porto Alegre, vamos trazer inteligência, vamos trazer tecnologia para Porto Alegre. E para isso, eu preciso do apoio de você, que quer uma cidade melhor, quer uma cidade mais participativa, quer uma cidade mais inclusiva. Então, pessoal, de novo, no dia 6 de outubro, conto com o apoio de vocês, vamos todo mundo fazer um C, vamos votar 28 e vamos colocar para a Prefeitura de Porto Alegre, Carlos Alain e João Morte, porque a nossa Porto Alegre que nós queremos depende exclusivamente de cada um de nós. Obrigado. Candidato, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte em outubro. Obrigado, Samuel. Obrigado. Valeu. Valeu. À vontade, por favor. E a gente segue por aqui que tem mais informação na tela da Record. Este é o Balanço Geral. De imediato, vamos lá para o centro de